Boa noite! Já venho com esta frase hoje. Você é quem você precisa ser. Eita! Até eu entender o significado desta frase, o quanto eu me desafio todos os dias. E hoje, para falar, sobre esta frase aqui linda, Você é quem você precisa ser. Eu me desafiei há 2 meses atrás em iniciar um ciclo de lives semanais para a construção de uma família saudável no meio dessa turbulência toda que estamos vivendo hoje. Então, estamos vivendo uma situação de pandemia, famílias se desestruturando, casamentos se acabando, se dissolvendo, e os valores vão ficando um pouco para trás. E o tema de hoje é falar sobre aceitação. E a aceitação, ela engloba, 11 pilares da nossa vida. E eu estou convidando minha amiga, ela assim, já é parceiraça, daqui, das minhas lives. Então, eu estou convidando ela para falar um pouco sobre a carreira, a vida acadêmica, o trabalho, aceitação. Na nossa vida, nós carregamos muita rejeição, nós nos sentimos rejeitados porque não nos sentimos aceitos. E tudo isso vem da infância. E para completar esta frase aqui, você é quem você precisa ser, eu vim com uma camisa de um evento, estão vendo aí? Eu descobri a lógica da vida. Depois que eu voltei desse evento, muita coisa na minha vida mudou. Muita coisa na minha cabeça mudou também. A minha maneira de ver o mundo, ver as pessoas no mundo, ver os meus pais, ver a minha família, ver todo mundo que estava ao meu redor. Imagina que temos 11 pilares na vida, Seguindo o coach... Opa, caiu! Seguindo a metodologia do coach integral sistêmico. Temos 11 pilares na vida. Imagina você ir para um evento. Foi o evento mais barato que eu paguei na minha vida. E foi o evento que eu olhei para mim e disse assim: você está no caminho certo. E como dizem as pessoas, As pessoas que lutem. Deixa eu aumentar aqui o brilho, porque eu gosto de brilho. Inclusive eu adoro azul. E azul é para quem gosta de aparecer. Hoje eu vim, apenas com batom vermelho. Porque a minha convidada de hoje, ela é uma pimenta. Enquanto isso, eu vou mandar um aviãozinho aqui para algumas pessoas que precisam assistir essa live, falando sobre aceitação. Aceitar o outro, aceitar a vida. Você tem sempre 2 opções. Vamos trabalhar em cima das opções que nós temos hoje, tá? Hoje, dia de curso, são 3 dias intensos, de um evento chamado Profissão Coach. Eu estou daquele jeito, mais apimentada do que a pimenta, a própria. E chegando por aqui hoje, ela agora está de óculos, tão linda! De filtro, Porque ninguém merece ver a realidade da pessoa. Ninguém merece ficar sem filtro, Eu fiz ainda uma maquiagem, Porque eu sou dessas. Muito bem. Entendeu? Eu preciso estar, assim, muito plena perto das minhas convidadas. Então, assim, em respeito às minhas convidadas, eu estou sempre maquiada. Plena. Muito bem. Pelo menos assim, fazendo o máximo para ser. E isso também, amiga, que eu posso chamar de amiga, é aceitação. Top, amiga. Amiga, hashtag corações para você. Isso também é aceitação. Manda, amiga, vai, manda todas as broncas pra gente resolver aqui. Isso também é aceitação, Estar aqui ao vivo, em pleno sábado, deixando de curtir a família,
Depois de 2 dias de evento, de 9 da manhã até 7h20, terminou agora, 7h30 da noite, estamos nos permitindo aqui falar sobre aceitação, né? Como eu falei, já iniciei falando. Olha, Sérgio, Oh, está meu aí Deus, também. não aguento esse marido. Então, falar de aceitação, né, vem muito para mim, eu me aceitar, me permitir trazer, abrir uma live e começar esse projeto, né, diante de tantos medos que eu carreguei na vida e de muitos que eu ainda carrego, claro, mas todos os dias eu vou trabalhando, vou diminuindo o medo, vou destravando uma chave, vou abrindo uma porta e me permitindo acertar e errar. E a aceitação, ela tem muito a ver com o acerto e o erro. E muitas vezes vem da infância. E na infância é onde a gente precisa ter o máximo de apoio dos nossos pais ou cuidadores, né? Porque nem todas as pessoas tiveram a oportunidade de serem criados, educados e cuidados pelos pais em si. Na maioria das vezes, os pais trabalham, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas também tem muitos que são omissos na criação de um filho. Sempre joga a responsabilidade na mão do outro. E eu passei por isso, né? Eu vou falar muito também de mim. E esse tema, aceitação, amiga, bate, viu? E a aceitação, ela cruza muito com a rejeição. Quando eu não me aceito, eu vou estar fazendo o quê? Me rejeitando. Você está ouvindo direitinho aí? Tô. O áudio Todo tá mundo ótimo. está ouvindo, só amor que não está ouvindo. Ele acabou de me dizer aqui. Sérgio, por favor. Sérgio, por favor. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, da tua trajetória, os momentos da tua vida onde você passou por rejeições e aceitações. O que mudou na tua vida quando você começou a aceitar? E aí, por isso que eu vim hoje com essa camisa aqui, bem hoje, bem desaforada, porque eu sou dessas. E com esta caneca aqui, né, que ela diz justamente isso: você é quem você precisa ser. E não o que as pessoas pintam ou querem que você seja. E aí você, como uma pessoa tão autêntica, pimenta. Hoje eu tô pimenta, tá? Hoje eu tô. Não Toda tomei pimenta. pré-treino, mas hoje eu tô daquele jeito. Deus me livre de tomar. Nem durmo. Então, assim, na nossa jornada, o quanto a gente carrega a questão da aceitação, né? De se aceitar, de se permitir. E você, durante sua jornada, com certeza passou por várias fases de até se auto-rejeitar para entender a tua missão, né? De vida. Isso. Tá contigo. Vamos lá, né? Primeiro que, de fato, eu sempre fui diferente da maioria das pessoas. E acho que foi meu primeiro grande desafio. Eu era diferente das minhas primas, eu era diferente na escola, eu não era tão comportada na escola como deveria ser uma menina, eu não estudava como deveria se estudar, eu sempre escolhi o meu caminho. E tudo isso leva a muitas coisas, né? Assim, de você tentar ser uma coisa e alguém vir aqui dizer, não, não é esse o caminho, tem que ser esse. E eu sempre fui muito contra o caminho que diziam que eu tinha que seguir. Eu lembro que quando eu disse que eu ia ser professora de educação física, eu tinha 7 anos e ninguém concordou. Ninguém concordou. E eu falei que eu ia me formar em educação física, porque eu queria ser professora de educação física. E não, ninguém aceitou isso. Estava naquele auge de estar falando do que ia ser as suas profissões. Todo mundo pequenininho dizendo que ia ser médica e eu, professora de educação física. Da Então, educação já física. com 7 Aí já anos, entrou em já entrou um choque. grande desafio, porque eu falei tudo ao contrário do que todo mundo naquela minha idade falava, né? E eu lembro que ao longo do tempo, minha mãe tentou influenciar de alguma forma, falando para fazer fisioterapia, por que não outra coisa? Só que eu estava firme que eu queria fazer educação física e pronto. Só que aí entrou a fase da adolescência, eu comecei a ser uma adolescente um tanto que rebelde,
E tudo isso eu descobri que era para chamar a atenção do meu pai. Lá em casa eu tive muito, mas muito amor da minha mãe. E eu não tive do meu pai. E eu demorei até entender que eu buscava o meu pai nos outros. Então, eu sempre tive muita amizade masculina. Eu já me submeti a relacionamentos abusivos, porque eu achava que eu precisava de alguém. E eu demorei muito até entender que eu não precisava de ninguém, eu precisava de mim. E eu sofri muito ao longo dessa adolescência por não me entender e fazia os outros também sofrerem por eu não estar me entendendo. Até que a ficha caiu, eu entendi que o problema era porque eu queria que meu pai fosse o que eu queria. Eu não aceitava o meu pai da forma que ele era. E a forma que ele era ideal para mim, só que eu não entendia isso. Eu demorei até entender. E quando eu entendi, as coisas começaram a fluir na minha vida, assim, de forma brilhante. Quando a ficha caiu que ele foi para mim o que eu precisava, eu parei de querer que ele fosse outra pessoa. Eu comecei a aceitar quem ele era, eu comecei a aceitar as atitudes dele e tudo ficou bem melhor. É exatamente a frase da caneca. E eu notei que quando esse nó desatou, outros nós também desataram. Eu não vou dizer para você que hoje eu sigo a vida mais perfeita do mundo. Eu tenho muitos altos e baixos ainda, só que hoje eu tenho uma clareza que antes eu não tinha. Eu tenho uma clareza de entender que tem muito a ver com isso, tem muito a ver ainda com essa ausência dele, essa falta de não ter tido um pai tão presente na minha vida. Tão presente não, assim. O que é mais estranho é porque a gente estava na mesma casa. E a rejeição, para mim, ela era constante. Como é que eu tô na mesma casa do cara que é o meu pai e ele não dirige a palavra para mim? Então, eu demorei até entender. E enquanto lá fora o pessoal dizia quanto a gente era parecido, entendeu? Nós somos extremamente parecidos. A gente brinca do mesmo jeito, a gente tem um jeito muito parecido, mas a gente praticamente não se falava. Então, eu não entendia. Só que eu passei a minha vida toda tentando chamar a atenção, tentar ser aceita do jeito que ele, para poder ele me perceber. E isso foi uma grande perca de tempo. Hoje a gente se dá super bem, a gente se fala, a gente faz chamada de vídeo, coisa que eu nunca imaginei que viveria com ele, de verdade. Eu achava que isso era uma coisa totalmente impossível de acontecer, porque eu achei que só excluir ele da minha vida, dizer assim, eu também não preciso dele, estava tudo bem. Mas não, hoje é muito mais tranquilo conviver com ele dessa forma, falar, fazer chamada de vídeo, ligar, escutar a voz. Eu brinco muito porque eu toda vez desligo o telefone e digo que o amo e ele não consegue dizer que me ama. Assim, eu faço, minha gente, como é que ele não fala que ama ainda? Só que Normal. exato, só que antes eu sei que isso era uma coisa que me machucaria muito, entendeu? Assim, era esperar que ele dissesse. E eu parei de esperar que ele dissesse e eu comecei a dizer. E isso é extremamente libertador, quando a gente para de querer que o outro seja como a gente quer que ele seja e só aceita ele como ele é e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu acho que esses foram Até dois pontos, porque, né? Até até porque porque não tem como, né? os As nossos expectativas pais. que eu crio do outro é problema meu, não do outro. Então, se eu criei uma expectativa, embora ele seja meu pai, o problema é meu, não é dele. E foi isso que eu fui entendendo, eu fui aceitando, eu fui deixando de sofrer, comecei a aceitar e hoje eu amo do jeito que ele é. Eu entendo que ele deu para mim o melhor dele. Se o melhor dele foi aquele, eu aceito. E hoje eu sei que eu sou fruto disso. Eu lembro que ano passado, quando eu liguei para ele no Dia dos Pais, coisa que eu não fazia, tá? De verdade, eu não tinha o costume. Eu lembro que minha mãe forçava eu entregar presente a ele. Eu odiava, me sentia obrigada a entregar presente para um cara que a gente nem se falava dentro de casa. E ano passado eu liguei para ele no Dia dos Pais e agradeci por tudo. Disse a ele que se hoje eu era a Ilha que eu sou, eu devia muito a ele, porque ele me deu a melhor oportunidade de estudo que ele poderia me dar. E eu agradeço também a mim por ter abraçado da forma que eu abracei, se era certo, se era errado, se eu dava trabalho para estudar ou não, mas eu abracei. E agradeci a ele pela pressão de ter dito que ele só pagaria a minha escola, não pagaria uma faculdade. Então, eu tinha a obrigação de passar numa federal. Então, eu acho que essa pressão fez com que eu realmente passasse numa federal, porque eu sabia que eu era meio que obrigada, senão não ia ter outra forma de estudar. E por ter aceitado, assim,
talvez ele não tenha gostado na época da minha escolha, mas hoje ele sabe o quanto, graças a Deus, eu consegui crescer na minha área por ter escolhido o que eu sempre desejei desde criança. Então, eu acho que é recíproco a admiração que ele tem por mim e a que eu fui construindo dele. Não vou dizer para você que eu nasci com ela, mas ela foi construída e de forma tão sólida e tão simples, sem pressão, foi natural. E isso é que me encanta ainda mais. E assim, né? Posso contar um segredo do dente da gente? Conta desse aqui, ó, de leite. Vai sair, hein? Vai sair esse dente de leite. Vai sair o dente. Hoje, né, o meu tema justamente é trabalhar com os pais que querem justamente criar os filhos mais saudáveis. Só que os nossos pais, eles só vão dar realmente aquilo que eles receberam. Se você tem raiva do seu pai, nem adianta, querida, você ter raiva. Porque eu ouvi uma frase há muito tempo que quando a gente carrega a raiva do outro, é como se a gente estivesse tomando um copo de veneno todos os dias esperando que o outro morra. Então reflita muito nessa frase. Ah, mas o meu pai fez isso comigo. Ah, mas o meu pai fez aquilo comigo. Ou minha mãe fez isso comigo. Ok, eu também passei por muitas situações. E quando eu convidei a Ila para fazer essa live, ela, Aff, Maria, que tema! Meu Deus, eu disse, amiga, nós temos 11 áreas da nossa vida. E se afeta a relacionamentos, a trabalho, a questão da aceitação. E muitas vezes a gente permite, e eu digo que eu permiti, amizades abusivas, mas abusivas mesmo, por querer ser aceita pelo outro. E isso não é saudável. E isso não é funcional. E aí, falando do dentinho da minha amiga, quando, né, quando ela virou essa questão dessa chave com o pai, eu acho que muita coisa veio depois da análise, né? Foi também, mas Da análise. eu fui descobrindo mais quando eu fiz o coach, quando eu fiz a formação em coach, muitas fichas sobre quem eu era começaram a cair. Eu lembro que quando eu fiz, eu não tinha intenção nenhuma de atuar como uma coach, entendeu? Eu tinha intenção de me entender mais, eu sabia que eu precisava me entender mais. E lá no curso, algumas ferramentas que foram feitas, eu via o quanto eu sofria com a ausência do meu pai, coisa que eu não imaginava. E eu fui vendo o quanto, por não saber disso, o quanto tinha me afetado ao longo da vida, assim. Eu fui percebendo, eu fui juntando as peças e percebendo, eita, isso aconteceu por conta de tal coisa. Eita, isso aconteceu porque eu não tive a presença dele. Eu lembro que teve uma ferramenta que foi muito forte para mim, que eu fiz no método IP, recentemente, e eu disse, meu Deus, eu fiz já tanto curso, já tanta coisa. Como é que num curso que eu achava que ia ser, estava toda desbloqueada, eu descubro que eu ainda tinha esse bloqueio. Eu fiz uma ferramenta que o Pablo Marçal, ele induz a gente, ele vai falando, e quando ele fala uma frase, a primeira pessoa que eu penso é no meu pai. Eu digo, eu não acredito não, que eu ainda tô com alguma coisa com o pobre do meu pai. E ele foi falando, e eu me emocionei muito na ferramenta, porque eu disse, meu Deus, como isso ainda, por mais que eu já tenha essa clareza, é uma coisa que me afeta. E eu fiz toda a ferramenta voltada para ele, para poder eu me desbloquear disso, né? Mas, assim, achei incrível em saber que ainda tinha uma pontinha lá, que talvez essa pontinha ela precisava realmente ser resolvida, para poder as coisas clarearem ainda mais para mim. E acho que é nessa transformação que eu venho vivendo, assim, eu venho buscando. Me transformar, tipo, descobrir e fazer a transformação para não deixar essas pontas soltas. E aí a pontinha, quando ela foi à dentista, ela Descobri que esse descobriu que o dente, dente que ela tanto rejeitava, porque ele é menor do que os do que os normais da outros, boca dela. é de E aí, leite. quando eu vi, porque assim, eu me divirto com os stories dela, de Eva, da cachorra, da malhação, as meninas dizendo que tá morrendo. Porque assim, né? Ela é uma pimenta, né? Tem uma malagueta aí também, Selma, que tá acabando comigo no Pilates. Tem Ótimo, ela dia tá que certa. todo mundo termina o Pilates, ninguém fala, porque ninguém aguenta. Então, assim, é babado. Então, assim, chama o Ótimo. SAMU 2 vezes. Então tá tudo certo. Então,
Quando eu vi ela fazendo uns stories sobre o dente dela, que descobri que o meu dente era de leite e que ainda estava na boca, e era um dente que me incomodava e ela não sabia o porquê desse dente. Aí eu estudo hoje muito sobre as doenças psicossomáticas. E tudo tem uma relação entre o pai e a mãe. E quando eu fiz a análise dela, né, que ela descobriu o porquê também dessa carência e o modo como ela foi projetada pelos pais, ela descobriu um pico dela que é da rigidez, que é justamente o sexo oposto, vai trazer sempre muito problema com o sexo oposto, geralmente é com o pai. Eu vivo isso diariamente com a minha filha Sabrina e o pai dela. Então, eles dois ficam o tempo todo batendo testa com testa. Então, assim, tá tudo bem, tá tudo certo, mas ela já entende hoje o que acontece com ela. Mas a gente não entendia, né, amiga? Então dá um desconto. Dá um desconto, vai. Então, quando eu disse a ela, amiga, esse teu dente tem a ver com a sua infância ainda, né? E é o dente, acho que é o Direito. direito, mas qual é o dente? O segundo dente, que é o Canino. de rasgar. É. É o canino, né? O canino. É o dente da defesa, é o dente de rasgar, de triturar. Então, por ela não ter desenvolvido isso, eu disse a ela, então, isso aí tem um pedacinho ainda do seu pai, né? Que Foi. cada lado do nosso corpo tem uma referência. E ela disse assim, caramba, eu nem sabia. Então, Faz total nosso sentido, né? corpo, o nosso corpo, ele traz muito esses traços, né? A maneira como a gente se desenvolve mostra muito do que a gente carrega da nossa infância. E entender cada coisinha, né? Cada pecinha se encaixando é muito interessante. E eu falo muito essa questão de aceitação, porque eu, por muito tempo, fiquei o tempo todo querendo a aprovação do meu pai, querendo que meu pai me aprovasse. Então, eu tenho um perfil já diferente do seu, de oralidade. Então, de realmente uma carência muito grande. Então, por ser carente, eu sempre buscava o outro. Isso era relacionamento amoroso, relacionamento com amigos, no trabalho. Então, eu achava que eu tinha que ser boa para todo mundo, para que o mundo me amasse. Então, já era uma carência diferente. Não era do sexo masculino, mas era realmente de pai. E não foi só de pai, foi de mãe também. Então, foi uma falta muito grande. E isso também é aceitação. Quando eu entendi que meu pai e minha mãe só deram o que eles tinham para dar, A chave vira, caiu a né? ficha e eu decidi fazer diferente com as minhas filhas. Eu decidi orientar diferente as minhas filhas. Então, não é à toa que eu decidi criar esse quadro para que os pais comecem a entender, olhar o filho, que muitas vezes a rebeldia na escola é uma rejeição, que a rebeldia na escola é uma questão de aceitação, aceitação dos amigos. Às vezes a criança está passando por bullying e o pai acha que é frescura do filho, né? Tudo tem a ver, tudo está relacionado. Então, por exemplo, a gente tem duas opções em relação à aceitação. Aceitação e rejeição é junto. Ou a gente aprende a aceitar, sabe? Descer engasgando, mas para a vida fluir, ou a gente liga o botãozinho do foda-se. Só que quando a gente liga o botãozinho do foda-se, é aquela história de tomar um copo de veneno esperando que todos os dias o outro morra, porque o pensamento, e é o primeiro pensamento, ele vem em quem? Na família original. E quando eu olhava para as minhas filhas, eu dizia assim, eu não quero que as minhas filhas passem pelo que eu passei. Então, você hoje tem uma filha, acredito que a maioria das pessoas tem filhos. Como é que as minhas filhas vão olhar para mim, que a gente é referência para um filho, quando elas estiverem mais velhas? Porque a criança, ela lembra de coisas inimagináveis que a gente não tem noção. É uma cabecinha, ela pode não entender, mas tudo que ela vê, ela guarda numa memóriazinha e vai lá nos slots dela de memória e ela guarda. Uma vez que é ativado, volta tudo à tona. E quando a gente não cuida disso,
a gente vai estar o tempo todo se maltratando e se permitindo, por exemplo, tem pessoas que trabalham e o chefe é um chefe abusivo, de gritar, e aí você olha e acha que é normal. E aí você aceita aquele chefe que grita com você. Tu já teve algum chefe, Aira, que gritasse contigo? Não. Até Imagina. porque eu já tive chefes bem rígidos, mas eu batia muito de testa com eles e eu respeitava muito eles também, assim, mas eu confrontava, então acabava que era um respeito equilibrado, entendeu? Uma coisa também que acontece muito na área da educação física, mas graças a Deus eu estou percebendo que hoje isso está se acabando, mas na minha época isso era muito forte, era que a mulher era tida como fraca, assim. Ter uma mulher num salão de musculação não era tão interessante. Então eu sempre tive que me posicionar sempre diferente para mostrar que não é porque mulher menstrua que eu vou deixar de vir trabalhar. Não é porque eu posso não ter a força de um homem que eu vou fazer corpo mole. Então, eu sempre tive que mostrar que eu era boa ou melhor do que um homem no salão. Então, isso ia trazendo esse certo respeito, assim, tanto deles me ouvirem, como eu também ouvi. E graças a Deus, eu tive grandes chefes que me ensinaram muitas coisas. Eu tive grandes coordenadores que eu aprendi muito e eu modelei um pouco de cada um deles para poder me tornar quem eu sou hoje como profissional. Mas tive muito disso na minha profissão também, de me posicionar de um jeito de dizer assim, ei, olha para mim que eu sou boa, não pensa que o cara fortão vai dar conta de arrumar salão. E eu fazia muito isso, eu arrumava salão, eu dava toque a homem, que era coisa que dizia assim, não, ela não precisa. Eu lembro que eu grávida, o pessoal quase não queria que eu trabalhasse, e eu trabalhei até o fim. Eu dizia, não, eu posso pegar peso. Minha gente, eu não tô grávida, para mostrar que assim não existe nenhuma fragilidade por detrás de uma mulher e por detrás de uma mulher grávida. Tá tudo bem, entendeu? Só que tudo isso são lutas diárias, né, que a gente tem que ir fazendo para ir conquistando o nosso espaço, ainda mais no mercado de trabalho, né? E são conquistas, né? Como você está É, falando, tá um pouco travando aqui para mim. Você é muito bonita, mas você tremida, para mim, não dá, não dá. É porque eu tô bebê. na Todo mundo 3G, está a vendo minha a Ilha Wi-Fi não tá direitinho, tá, boa. minha gente? Quem está vendo a Ilha direitinho, digite, bota o coraçãozinho ou então a pimenta, porque, Uma sim, sabe pimenta. a marca dela. E principalmente hoje no mercado de trabalho, né, Aila? Nós mulheres, para conquistar o mercado de trabalho, para estar no mercado de trabalho, não é só ter uma carinha bonita e uma formação. É também ter Exato. muito respeito. E você, por ser personal, com certeza já passou por algumas situações, né? Não precisa dizer nome Várias. de ninguém e É, tal, mas de pessoas querendo exigir algo de você que você não podia nem, não estava nem no teu controle. Né? E uhum, ela é personal, ela hoje trabalha especialmente com mulheres, é. né? É um nicho que ela resolveu desenvolver. Eu decidi Com filtrar. certeza, devido à carreira dela, ela sempre viu muitas mulheres desmotivadas, querendo alcançar alguma meta e achava que era inferior aos homens. Então, com certeza, tem uma pontinha disso aí, da questão de você pode mais. E se alguém não conhece, né? Não sei se tem alguém aqui diferente ou não, se alguém não conhece o canal dela, né, o Instagram dela, ela faz live que ela deixa todo mundo chamando o SAMU. E muita gente pergunta E como você aguenta. propaganda. Não, não é propaganda, não. Eu vou falar logo que é verdade. Mas assim, todo mundo volta, tá, minha gente? Então fica tranquilo, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, o que é que eu quero falar mais um pouco sobre aceitação? Quando eu me aceito, fica mais fácil, Aila, eu aceitar o Muito outro. mais fácil. Muito mais. Nem adianta. É muito mais tranquilo. E ainda mais quando você sabe quem você é e não precisa agradar ninguém. Você só precisa ser você. Então, quando você descobre quem você é, tem clareza do seu propósito, sabe do que você precisa, infelizmente é ligar o botão do foda-se pro outro. Não por você, mas tipo assim, velho, se tu não me aceita do jeito que eu sou, sinto muito. Eu sou assim, beijos e tchau. E é Beijos de muito bom. tchau, É, obrigada, tá? Bebê. E aí é parar de se preocupar com o outro, com a expectativa que também o outro cria sobre cria da nós. gente, Ao mesmo exatamente. tempo que o rejeitado, tá? O rejeitado eu li um livro há um tempo atrás que chama A Raiz da Rejeição. Acho que eu passei ele para você ler também, não Eu li foi? também, perfeito.
E assim, foi um livro que mudou muito a minha questão da percepção do que o outro pensava, do que o outro achava de mim, do que eu tinha que provar para o outro, e certas situações onde eu me sentia mais ainda rejeitada. E foi um livro que me ajudou muito. Eu acho que acredito que a maioria dos meus coaches já leram esse livro, porque é um É, livro que eu foco muito. Então, muitas vezes o que você não quer? Aí muita gente diz assim, eu já sei o que eu não quero na vida. Mas o que você você quer? quer. É. Parar de É focar no que diferente. não quer. Muitas vezes a gente está tão preocupado com aquilo que não quer que acaba esquecendo do que quer. E quando você decidiu o que você queria, né, quer da sua vida, o que mudou, assim, nessa questão da rejeição e da aceitação? Quando eu, primeiro que desde sempre, na área profissional, quando eu soube o que eu queria, com 7 anos, quando eu entrei na faculdade, toda aquela Ilha que não estudava no tempo de colégio, ela mudou da água para o vinho. Eu arrisco dizer assim, por muito pouco eu não fui laureada da minha sala, porque eu de fato eu tava entre as cabeças, tipo assim, eu estudava, eu tinha uma equipe muito boa ao meu lado, assim, eu tive grandes amigos de faculdade que queriam a mesma coisa. Então a gente estudava muito, a gente fazia muito grupo de estudo, eu amava estudar aquilo. Então é aí onde eu sinto a diferença de quando você estuda pela obrigação do sonha, como eu realmente queria, é completamente diferente. E eu comecei a quebrar várias barreiras desde o primeiro período. Na minha área só pode estagiar no quinto período. E eu comecei a estagiar desde o primeiro. Eu entrei na faculdade e eu fui atrás de uma academia. E eu lembro que a dona olhou para mim e quase deu uma risada na minha cara, sem entender o que estava acontecendo, porque eu estava ali. Disse, Flor, você é primeiro período. Eu disse, eu sei. Ela disse, você está fazendo o que aqui? Eu disse, eu quero aprender. Ela ficou assim, ó. Ela não me pagou R$ 1, eu não ganhava nada e eu trabalhei 6 meses só para aprender. Fiquei indo para lá só para aprender. E eu aprendi muita coisa, muita coisa. E eu comecei com. Esse é o problema. Quando eu descobri o que eu queria, eu fui para ação. Eu digo, velho, eu quero educação física, não é um curso fácil. Não vou dizer para você que é o curso mais fácil do mundo financeiramente, mas eu sei que dá certo, porque eu queria. E eu disse, eu vou quebrar essa história de que a educação física não dá dinheiro, meu Deus, a bichinha. Eu quebrei tudo isso. Eu comecei a trabalhar. Na faculdade eu fui atrás de bolsa. Então, eu já era um estudante que já ganhava mais do que todo mundo que estava ao meu redor. Porque eu já buscava tudo diferente. Eu estagiei primeiro, eu consegui bolsa na faculdade primeiro. Eu saía na frente porque eu já sabia o que eu queria. E acho que quando você descobre, acho não, tenho certeza, quando você descobre quem é você e o que você quer, você parte para ação. Você cria as metas e vai para ação. E foi isso que eu fiz. Descobri o que eu queria, ação. E vem sendo em cima de ação que eu trabalho sempre. Estou agora na pandemia, ação. Vai voltar, acabar a pandemia, ação. Porque eu já sei onde eu quero chegar, de onde eu estou, eu já sei onde eu quero ir. Então, ação, ação, ação. Então, hoje eu vi participei de uma ferramenta no curso, não sei se você chegou a ver essa parte. Não. Imagina que você tem dois lobos do seu lado. Um lobo da luz e um lobo da escuridão. Então é sempre uma decisão. Ou Exato. você anda para a luz, ou você anda para a escuridão. Quantas pessoas profissionais de educação física estão reclamando hoje da pandemia? Muitos. Muitos. É. Quantas academias fecharam? Aqui em Petrolina Muitas. nenhum abriu, todas fecharam. Ainda Todas estão aqui também fechadas. fecharam. É, Aqui já abriram. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Quantas pessoas hoje estão deslocadas do seu ambiente profissional, familiar, emocional, conjugal, enfim, os 11 pilares que a gente trabalha, e fica o tempo todo pensando no lobo da escuridão. Quando a gente anda o tempo todo na escuridão, qual é o momento que a gente acha a luz? Aila, você já andou algum período na escuridão? já tive meu momento de sombras. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. O que, e eu sei que você sabe, teve um momento que você virou a chave. Que momento foi esse? Foi quando eu percebi que onde eu estava não ia me levar a lugar nenhum. Assim, eu já estava num buraco,
não tinha mais para onde descer, só me restava olhar para cima e subir. Eu disse assim, ó, daqui não tem mais como descer, Ayla. Agora tu muda e sobe. E foi quando eu me agarrei na minha parte profissional. Já que eu estava tão fragilizada emocionalmente, eu busquei forças e recursos através da minha profissão. Eu sabia que era algo que eu gostava muito de fazer e que eu era boa fazendo, não é isso. Eu sabia que eu era boa porque eu gostava do que eu fazia. Então, eu me agarrei a isso e eu comecei a trabalhar com muita sede. Assim, eu disse, velho, eu vou me agarrar a isso aqui, que é o que eu tenho hoje. E quando eu comecei a melhorar o meu pilar profissional, todos os outros eles foram entrando em congruência, todos os outros foram se transformando. Foi fazendo mais sentido, foi quando eu comecei a buscar mais conhecimento, foi quando eu comecei a tentar compreender mais minhas alunas, porque eu não entendia porque o pessoal começava e parava, porque o pessoal começa e para. Eu comecei a me questionar muito isso, eu fazia, cadê a constância da galera? Porque o pessoal começa e para. E eu fui em busca dessas respostas e hoje, graças a Deus, aqui em Petrolina, o pessoal, eu acho hilário as mensagens que eu recebo, que tem gente que olha para mim como a única esperança, tipo assim, no mundo só vai ser ela. Porque eu consegui fazer com que tanta gente que dizia que odiava treinar, hoje sai aí, ó, motivando, ajudando. Ontem mesmo na live eu vi a Lana treinando, falando, eu disse, Alana, como é bom te ver aqui, assim, só eu e ela sabe. Quando ela entrou na minha sala para fazer uma consultoria, eu lembro da cara dela, eu lembro do que ela me falou, triste, desmotivada, tipo assim, ó, eu tô aqui, mas eu nem vou conseguir. Sabe aquele negócio de... E eu trouxe ela para junto de mim, se você vai conseguir. É uma pessoa que ela não é minha aluna do presencial, ela é minha aluna do online. E, pô, fazer a transformação de uma pessoa que tá distante de mim, que tem uma vida que, minha gente, a vida de Alana é muito desafiadora para treinar. E ela quebrou todas as barreiras, todas elas, e hoje está aí participando de live. Quando não faz ao vivo, ela faz a gravada e me manda. E eu acho isso incrível, porque eu fui em busca dessas respostas, eu descobri quais são essas respostas e eu comecei a adaptar para todas elas. Então, para mim, isso é muito, muito incrível. E aí, fazendo mais ainda as mulheres se mexerem, se desafiarem e se aceitarem também, né? Porque assim, eu Exatamente. tenho visto, como eu acompanho você, né? Sou fã, hashtag, tá, minha gente? Eu já digo a ela que se tiver um clube da pimenta, eu sou a fã número um, porque apesar de ser amiga, eu conheço ela há muito tempo. A gente se conhece, eu acho que há, sei lá, 8 anos, 7 a 8 anos, que era a E, fase onde eu gente, levava minhas filhas para natação. é, E assim, sempre teve uma relação de brincar, e a gente brincava muito, e aí a gente se reencontrou no coaching, né? Porque ela resolveu ir para Petrolina, ela queria tomar muito vinho, então ela foi para Petrolina tomar banho de a rio, terra da porque ela estava uva, cansada da praia. Ela estava cansada de boa viagem, então praia, ela foi. exausta. Aí vim pro Rio. Então, depois da formação, né, eu comecei a trabalhar com ela em relação a ser coach dela, e aí eu me tornei mais fã ainda dela, porque você ver diariamente uma pessoa se desenvolver e ver também que é muito fruto de um trabalho que muitas vezes ela, até um depoimento dela, ela fugia, eu puxava na corda, ela fugia, eu puxava na corda, e tá tudo bem, né, amiga? Tá tudo bem. É E tá rígida, tudo mulher. Me certo. perdoa, sou rígida. Agora a sua desculpa é que você é rígida, né? Aprendeu, né? Aprendi, já era. Menos, viu, Dentinho? Em breve vai Então, parar, hein? Esse dentinho vai sair. em breve ela vai trocar os dentes, ou um só. Um só. Então, quando a gente vê a evolução de um ser humano e quando ela vê a evolução, e eu que acompanho muito ela, participei de vários grupos de desafio dela, eu vejo as mulheres hoje, até as mais cheinhas, tirando foto de treino e Me postando para amando. ela. E isso realmente também é aceitação. E o trabalho emocional que esta criatura hoje faz nas mulheres é realmente digno de bater palmas. Por quê? Porque eu vejo, né, e eu trabalho também com mulheres, trabalho com homens também, eu vejo uma crença de merecimento, né? Ah, eu não mereço ser bonita, eu não mereço ser saudável, eu não mereço cuidar de mim, eu não posso cuidar de mim, eu tenho que cuidar do outro o tempo todo. E qual é o momento que você cuida de si? Então, ser mãe também traz esses desafios.
Eva presa nas cadeiras, a cachorra rodeando ela enquanto ela está treinando. Mas ela, olha, Ó, Chechel, Chechel. mas ela continua fazendo a live dela e todos os desafios que nós enfrentamos, nós, eu digo eu porque eu também sou mãe, diariamente quando a gente tem filho. Exato. Mas quando nós, mãe, principalmente as mães, que temos 50 braços, né? Tem 50, amiga? Tu tem quantos braços aí? Eu tenho, não sei nem contar, é tanto Eita, foi braço. expulso. Por que Foi tu não colocou o expulso. Chechel hoje para limpar a tua casa? Era uma boa Não, ideia. minha gente, Chechel já veio, não tem mais lasanha, não me apareça mais aqui em casa, pelo amor de Deus. Ele disse que foi expulso hoje, ó. Foi por Eva expulsou ele. Disse, vai-te embora, Chechel. Eita, ele Nem Eva expulsou. aguentou. Eita, meu Deus do céu, essa quarentena deixou o Chechel grudento, foi Totalmente carente. apegado. Vai, Olha aí, amiga, foi Eva que continua, me deixa, expulsou, deixou foi. ele carente de Eva, tá vendo você? Ela é isso, tem que aceitar. Então, Eva é dessas, pronto, É, fechou. GG também provou hoje a lasanha. GG, também. tenho certeza. Hoje é sábado, Certeza. é dia de lasanha, muito bem. Se não fosse tão longe, eu ia para Petrolina comer lasanha também. Mas assim, nós mulheres, né, eu tenho certeza que você hoje trabalha muito para mulheres por conta dessa questão de crença de merecimento e de capacidade. E a capacidade você aí já provou aí, que você provou para todo mundo que você consegue pegar peso igual Chechel. Com certeza. Claro, Pego mais do que ele. eita, claro que o corpo, eu adoro usar essa frase, tá? Principalmente quando eu estou dirigindo, que eu sou sexo frágil. Então, as mulheres, elas são sexo frágil. Ela tem uma fisiologia corporal diferente do homem. Ela tem dores que o homem não tem. Mas, o que que acontece? Tudo tem que ser trabalhado. Tudo é músculos. E aí, essa criatura aí, acho que ela não tem nem gordura, é só músculo. Tenho sim, Né, amiga? tenho Então, muitas gordura. pessoas olham e dizem assim: é muito fácil, Aila. Você é personal. É fácil, Aila. É não. Eu Me digo a você conta que é aí, mais Aila. difícil. Eu lembro que era uma das coisas que eu mais me sabotava para treinar, era justamente isso. Eu sempre dizia, meu Deus, eu passo o dia na academia, quando acaba eu só quero ir embora. Eu já passo o dia aqui dentro, imagina você ficar 15 horas dentro do mesmo ambiente, da mesma academia, ainda treinar, passar 16 treinar. Que isso era uma pura desculpa, que eu usava isso como um gatilho para não treinar. E eu comecei a mudar algumas coisas. Se não, eu vou ter que começar a treinar, porque não adianta eu falar que o outro precisa se exercitar se eu não me exercito. Não adianta eu dizer que as pessoas precisam organizar um horário de treino se eu não organizo. Então foi quando eu fui tendo também essa clareza comigo, de assim, ei, tu tá se enganando, tá mentindo pra tu mesma. E sabendo que é uma coisa que eu gosto de fazer, foi quando eu comecei a mudar e comecei a colocar em prática o que eu digo para as alunas. Eu comecei a colocar em prática, começar a treinar 2 vezes na semana. Depois eu aumentei para 3. E hoje é um tipo de coisa que é como escovar dente para mim. Eu tenho que treinar, eu tenho que fazer alguma coisa. Hoje não teve corrida, na minha planilha não tinha corrida. Aí eu já fiquei pensando assim, porra, não vai ter nada para fazer de manhã. Aí eu disse, não, tem nada não, eu treino à tarde. Arrumo a casa de manhã e treino à tarde. Mas assim, eu não consigo não encaixar um treino na minha rotina. Tem que ter, porque é uma coisa que pra mim, ela é natural. Ela se tornou um hábito igual escovar dente. Acordar, tomar banho, escovar dente. Normal, é natural. E eu sei que isso pode acontecer para outras pessoas também. Porque eu comecei com 2 vezes. E é isso que eu digo, não queiram tudo, não queiram os 7 dias. Comecem conquistando 2, que vocês vão aumentando para 3. Então, na prática, eu sei que o que eu digo, ela acontece, porque eu vivi isso na minha prática, entendeu? E consegui. E agora ela começou a correr. Eu parei de correr. Estava correndo, Tô amando. aí chovendo, 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 eu parei. Claro que eu não estava correndo como a Ilha, né? Calma, né, minha gente? Mas eu estava Segundo o meu correndo e treinador, eu assim, corro bem. Não sei se é verdade dele, mas segundo ele, eu até desenrolo na corrida. que bom, muito bem. Aí daqui a pouco você vai lançar desafio de corrida, que eu já estou Com ligada em certeza. você.
Desafio maratona. Vai todo mundo pra maratona correr. Muito bem. Então, assim, a questão da atividade física. Hoje, o que você acredita que dá em uma outra atividade que não seja o treino em si, que pode substituir a atividade física, assim, a questão de pegar peso mesmo, de agachar? Existe alguma atividade que consiga substituir o treino em si da academia, do Para personal? iniciante, começar com caminhada e corrida, eu já acho super de grande valia. Mas assim, sendo honesta, não é porque eu amo a musculação, mas nada substitui a musculação em si. É onde você consegue ganhar força muscular, consegue ganhar força nas articulações. Assim, a musculação ela é muito boa, mas não quer dizer que precisa ser aquela musculação de dentro da academia. Ficou claro agora na quarentena que você consegue ter poucos materiais e desenvolver grandes exercícios. Eu sou a prova fiel disso, assim. Eu tenho uma barra, 2 anilhas e 2 halteres. E eu me desenrolo, eu me desenvolvo o máximo que eu posso com isso que eu tenho. E eu tô vendo o resultado. O meu corpo, ele mudou, ele se transformou. Minhas alunas ficam super tirando onda comigo, assim. Minha gente, quem era aí antes da quarentena e quem tá agora? E assim, com poucos recursos, entendeu? Então, não é que precisa da academia a todos os maquinários, mas ter a presença de pesos é bem importante, entendeu? Assim, para o ganho de força, não tem quem substitua. Mas existem diversas outras atividades. Tem a caminhada, tem a corrida, tem a hidroginástica, tem o pilates, tem muita outra coisa, entendeu? Mas para o ganho de força, a musculação. Então, eu agora faço pilates, né? Eu sei, tá toda exibida. Eu, inclusive, muito tempo estudando, que eu fui maratonar para finalizar uma prova. E aí eu comecei a ficar com o joelho dolorido. Por quê? Tinha dia que eu sentava aqui nesta linda cadeira, que eu já troquei por aquela cadeira confortável, por conta da questão da coluna, postura. Então eu troquei pela cadeira realmente de madeira, para ficar com mais postura. E eu comecei a ficar com o joelho dolorido. Um joelho apenas. A questão de não lembrar de levantar e alongar, enfim. Aí a pessoa foi fazer o exercício da pimenta na cadeira. Aí acabou-se o resto do Acabou o joelho. joelho da mulher. Aí o Pilates me ajudou muito e a pedalada, eu sempre falo muito ao meu marido, né? A pedalada, para mim, é liberdade. Eu não ando na contramão, tá? Vou logo dizer. Eu ando direitinho, pedalando. Muito bem. Mas a pedalada me ajuda muito até a desopilar, queimar caloria, sabe? Sair, olhar a rua. E ali eu tô sozinha pedalando. A pedalada me ajudou muito e assim, voltou muito rápido. Eu estava semana passada com o joelho que eu não aguentava nem tocar. 2 pedaladas que eu fiz e pilates também que eu fiz, quase morro. Terminei a aula sem falar. Todo mundo, na Acabada. verdade. Todo mundo terminou a aula sem falar. E assim é também se permitir, né? Porque a gente vê falar muito de pilates e as pessoas só associam a uma bola, a uma bola, a uma bola. E não E é tem isso. tanto exercício de pilates que não precisa nem de bola, só É verdade. simplesmente em pé, ou deitado, ou sentado. E essa malagueta, eu botei o nome dela de malagueta. Ela tira a onda. Pense, ela tira a onda. Então, eu gostaria muito de agradecer a você. Acho que a gente está quase estourando o tempo aqui. Mas eu quero que você dê uma dica, principalmente para aquelas mulheres, aquelas que mais você olha e diz assim: mulher, você tem tudo para crescer na vida. Sai desse funil aí, sai desse fundo, desse ralo que você está, desse buraco, e sobe. Quais são as dicas hoje, né? Eu sei que tem vários livros que ajudam várias pessoas, tem várias pessoas que podem fazer tratamentos em várias pessoas, acompanhamento, mas com você, nós temos sempre altos e baixos, eu também tenho altos e baixos. O que mudou muito minha vida, mudou muito mesmo, foi o coach, né? O mundo do desenvolvimento humano. Não só o curso, mas o meu processo em si. Eu digo que o meu processo, a minha coach, ela arrancou aquelas cascas que tinha nas minhas costas, o peso que eu carregava da culpa, da questão da aceitação, da rejeição das pessoas, como eu me via, como eu me permitia, né, pelo outro. E
Em seguida, hoje o que eu trabalho que é como analista corporal. Foram duas coisas assim que destravaram mesmo de verdade a minha vida. Mas eu vou só contar um segredo. Só para você e quem está aqui, claro. Todo dia a gente se desafia a 1% melhor. Hoje eu passei por uma ferramenta simples do Profissão Coach. E assim, caramba, voltar ao passado e lembrar um pouco do que fez meu coração bater, de um momento de felicidade, dá assim, o coração pula realmente dentro. E a cada dia é soltar uma travinha. Ninguém pense que vai mudar da água para o vinho da noite para o dia. Mas sempre vai ter o primeiro passo. Com Não é certeza. assim? É, Amiga linda do meu com coração. certeza. Então eu quero que você encerre com uma fala, uma frase, uma motivação, porque você tem muito motivo. Vamos lá. Eu aprendi recentemente com Joel J e eu estou trazendo isso para minha vida e vou compartilhar com vocês. Precisamos aprender a parar, a querer fazer as coisas só quando a gente estiver motivado. Nem todo dia você vai acordar motivado, nem todo dia você vai estar motivado. Mas você precisa cumprir com o que você planejou. Porque quando você cumpre o que você planejou, a motivação ela aparece no meio do caminho. E eu tenho vivido isso na prática. Nem todos os dias eu quero correr, mas todos os dias que eu corro, eu volto extremamente motivada para começar o meu dia. Todas as vezes. Não teve nenhuma vez que eu saí de casa sem estar com vontade de correr que eu voltasse ruim. Não teve. Todas as vezes que eu saí com um total de zero vontade, eu voltei super feliz e motivada para começar o meu dia e para fazer o que eu precisava fazer. Então, acredito que a minha única dica, e para finalizar nossa live de hoje parem de querer fazer as coisas só quando estiverem motivadas. Nem sempre a gente vai estar motivado. Nem sempre. A gente precisa fazer para que a motivação ela apareça. E ponto 2 nesse contexto. Pare de querer que o outro motive você. Você precisa aprender a se motivar. Não é esperar que a Ila motive, não é esperar que Ana motive, não é esperar que Selma motive. É se motivar. Você precisa se dar força. Tem que estar dentro de você, não dentro do outro. É muita responsabilidade e muito peso para o outro ser o motivo da tua motivação. Percebe? Então, sejam vocês os motivos das motivações de vocês e não esperem estar motivado para começar nada. Comecem. A motivação ela vai aparecer. Eu garanto isso porque eu vivo isso. Fim. É verdade. Eu criei um desafio, né, de 21 dias e muita gente começa, mas poucos terminam. Teve pessoas que entraram e na terceira, no quarto dia já saíram achando que eu ia dizer assim, querido, vou mudar a tua vida hoje. Não entende que é um processo. Não entende que é um processo. Eu lembro que quando eu fiz a primeira vez, rapidinho, só para fechar. Quando eu fiz a primeira vez um desafio, eu coloquei ele gratuito e eu tive 2 grupos com mais de 100 pessoas em cada grupo. E eu fiquei como uma louca, assim, muita gente, mas no final eu posso dizer que só 30 usufruíram do que eu estava dando ali. Foi quando eu até disse, eu disse, gente, eu vou parar de fazer gratuito, porque eu quero que venha quem realmente quer vir. E mesmo as pessoas pagando, nem todo mundo faz o que deve ser feito. As pessoas elas abandonam o barco no meio do caminho porque querem uma coisa imediata, querem uma fórmula mágica. Mas ela não existe. É constância, é ação, é treino e é meta. Vai, amiga. E você vence o que você alimenta todos os dias. Todos os dias. Diariamente, né? Eu criei novamente o outro desafio, só que é mais curto. Esse vai ser de 11 dias. E eu sei também que muita gente começa, mas poucas pessoas finalizam. Exatamente. E tá tudo bem, mas as pessoas elas querem a tua vida, não querem a Ila. Querem. Muita gente quer hoje a transformação que eu passei, porque eu fui praticamente mudada da água por vinho. Ninguém quer ralar, ninguém quer chorar as lágrimas. Mas ninguém está rolando aqui na cadeira de madeira, 12 horas por dia estudando, indo para poder mudar a minha vida
e melhorar a vida da minha família hoje para poder gerar transformação na vida realmente de quem quer. Então, amiga, eu agradeço a você mais uma vez. Eu que É um tema, agradeço. assim, muito instigante para mim, que dá para a gente entrar em várias áreas, né? Inclusive até na financeira, né? Tem muita gente que aceita receber o mínimo porque acha que não é merecedor, porque cresceu vivendo na escassez e a gente trabalha muito crença também. E eu tenho certeza que essa live ela vai dar muito o que falar. E cutucar Adoro. um monte de gente com pimenta malagueta. Isso. Beijo para Beijo, vocês. amiga. E sábado tem uma live também. Já vou avisar aqui para a sua audiência e para a minha, Avisa. falando sobre alfabetização quântica, uma nova maneira Eita. de alfabetizar. Vou assistir. Sério. Ok. Eu estou, eu Perfeito. estou participando do curso e eu estou convidando a pessoa para falar um pouco sobre o projeto dela de alfabetização quântica. Tá Perfeito. bom? Tá bom. Bom Beijo, sábado. amiga. Bom Até sábado. amanhã no Até PC amanhã, ao no vivo. terceiro dia de curso. Beijo. Muito bem. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.